Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Mais uma aula de correção, tá? Eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint para que vocês acompanhem comigo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham feito as questões, tentado responder ao menos, para que a gente possa corrigir, né, pessoal? Porque é muito difícil você corrigir alguma coisa, sendo que o aluno não fez a tarefa. Vocês não vão nem entender do que eu estou falando, tá? Então, vocês já devem ter percebido que eu faço. No começo foram três aulas de conteúdo, mas depois 3 aulas de correção. Agora eu vou começar a fazer diferente, fiz já diferente essa semana. 2 dias de aula com conteúdo, 1 dia com correção, tá? Ou pelo menos assim, 2 aulas de conteúdo, 2 aulas de correção daquele conteúdo, beleza? Para que a gente não sobrecarregue muito, não fique muito distante o momento da correção. E lembrando a vocês que a qualquer momento que vocês precisem, manda uma mensagem para mim, que a gente tenta ajudar de alguma maneira, tá bom? Mas como eu já falei, caso naquele momento eu não possa, por alguma razão, vocês sabem que a gente está gravando muita aula, planejando as aulas, né? Então pode ser que naquele momento eu não consiga te ajudar, mas a gente marca um outro momento, tudo bem? Então vamos lá, meu povo. Então essa é uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, a aula número 10, que corresponde à correção das atividades da aula número 8. E eu sou a professora Nina, tudo bem? Vamos comigo então. Nessa videoaula faremos a correção das atividades da apostila da página 65 a 70 e do caderno de atividades da 33 a 35, certo, gente? Então, deixa eu tirar minha carinha maravilhosa desse cantinho e pôr mais para cima. E vamos lá, deixa eu pegar, inclusive, a minha apostila para acompanhar com vocês. E olha, o assunto aqui é transitividade verbal. Eu sei que tem algumas pessoas com uma certa dificuldade, tá? Podem me mandar que a gente vai tentando ajudar. Então, só vamos lembrar brevemente, bem rapidamente, o que é transitividade verbal. Primeiro, a gente tem verbos que precisam de complemento e tem verbos que não precisam de complemento. O verbo que precisa de um complemento, ou seja, faço a oração, eu não posso parar a oração no verbo porque vai perder o sentido, são esses verbos que precisam, esses complementos que o verbo exige são chamados de objeto, beleza? Mas nós também temos verbos intransitivos, ou seja, que não precisa de complemento. Então, um dos exemplos, se eu falar assim para vocês, minha tia morreu, Deus me livre, minha tia morreu. O morreu é um verbo intransitivo, gente. Porque se eu simplesmente falar minha tia morreu, você vai me entender completamente e não precisa me questionar. Você pode até falar, nossa, morreu de quê? Quando? Como foi isso? Mas a frase está completa, você vai me entender. Minha tia morreu. Portanto, quando acontece isso, o verbo é intransitivo. Agora, existem verbos que eu não posso parar a oração no verbo, porque perde o sentido. Se eu simplesmente chegar assim e falar, ai gente, eu gosto. Gosta do que, criatura? Certo? Então, o verbo gostar, por exemplo, é um verbo que exige um complemento. Eu não posso simplesmente parar minha oração no verbo. Portanto, o verbo que exige esse complemento, ele é chamado verbo transitivo. E aí, ele vai precisar desses complementos que a gente chama de objeto. Beleza? Mas vamos lá para a correção. Então, lá, transitividade verbal na página 65. Leia este texto publicado na seção de meteorologia de um jornal. Em seguida, grife com um traço as formas verbais e com 2 traços as expressões adverbiais de tempo e lugar. Para começo de conversa, gente, meteorologia fala de previsão do tempo, tá? Como que vai ser o tempo, se vai chover, se não vem, se vem um tufão, se for um furacão. E aí, expressões adverbiais de lugar, né? Advérbio de lugar e advérbio de tempo. Advérbio de lugar, por exemplo, aqui, ali, de lugar. Advérbio de tempo, ontem, amanhã, semana passada, tá? Vamos lá. Calor com pancadas de chuva em todo o estado. Se a gente começar pelo título, em todo o estado não é o lugar onde vai chover? Portanto, é um advérbio de lugar. Então, a expressão adverbial de lugar. Coloca 2 traços aí. Beleza? Porque ele pediu 2 traços para grifar as expressões adverbiais de tempo e lugar. Então, começa pelo título.
Nesta quinta-feira, o tempo permanece instável em grande parte do sul do Brasil. Vamos analisar esse pedacinho? Nesta quinta-feira, não está dizendo em que momento, com relação ao que momento do tempo que vai acontecer isso, portanto, é uma expressão de tempo. Coloca dois grifos, né, nessa expressão, nesta quinta-feira. Depois, continuando, o tempo permanece é lugar. Então, é uma expressão verbal, me desculpa. É uma expressão verbal. Então, você vai grifar com um verbo, olha lá, vou voltar no enunciado. Grife com um traço as formas verbais, ou seja, os verbos, e 2 as expressões adverbiais de tempo e lugar. Então, olha, no começo, nesta quinta-feira, é uma expressão adverbial, então você põe 2 traços. Permanece um verbo, portanto, você coloca um traço só. Em grande parte do sul do Brasil. Não é lugar? Então, você coloca 2 traços aí, beleza? Aí acabou, vamos começar outro período. No Paraná também é o lugar onde vai chover, portanto é lugar, 2 traços. As chuvas ocorrem é um verbo, um traço só. A partir da tarde, é uma expressão de tempo, a partir da tarde, 2 traços. O calor perde um pouco da intensidade, perde é um verbo, portanto um traço só aí. Mas, mesmo assim, continua muito abafado ao longo do dia. Continua é um verbo, um traço, e ao longo do dia uma expressão adverbial de tempo, 2 traços, de tempo. As chuvas previstas são, verbo, então é um traço, típicas de verão, rápidas e isoladas. Beleza, pessoal? É isso. Se alguém ainda teve dúvida, me manda uma mensagem. 1. Quais são as expressões adverbiais de tempo encontradas? Ele vai pedir para você transcrever para cá as que são relativas a tempo. Então, nesta quinta-feira, a partir da tarde, ao longo do dia. Essas são as expressões que a gente grifou relativas a tempo. E a outra é relativa de lugar, olha lá. 2. Quais são as expressões adverbiais de lugar encontradas? Então, a gente coloca aí, em todo o estado, em grande parte do sul do Brasil e depois no Paraná. Todas essas são expressões adverbiais de lugar. 3. Em quais frases, depois da forma verbal, há uma palavra que qualifica o sujeito, isto é, um adjetivo? Gente, qualificar é dar uma qualidade, um predicado para o sujeito, dizer alguma coisa dele, tá? Então, vamos lá, o que está pedindo aqui? Sublinhe o adjetivo e marque um X diante da frase. Vou ler direito. Em quais frases, depois da forma verbal, há uma expressão que qualifica o sujeito, isto é, um adjetivo, depois da forma verbal. Então, vamos lá? A estação permanece chuvosa. Olha, chuvosa não está dando uma qualidade para essa estação? Está depois do verbo, certo? Então, grifa o chuvosa e assinala o A. B. A tempestade ocorreu às 17 horas. Não, às 17 horas não é um adjetivo, portanto, essa, embora esteja depois do ocorreu aí, não é um adjetivo, a gente não pode grifar esse, nem marcar. C. Os meninos perderam o guarda-chuva. Guarda-chuva também não é um adjetivo, é um substantivo, portanto, a gente não assinala essa. D. O tempo continua instável. Olha, tá vendo que instável aí é uma qualidade do tempo? E está depois do verbo continua? Portanto, grifa instável e marca a D também. E. As chuvas são isoladas. Então, olha lá, as chuvas são isoladas. Isoladas é uma qualidade de chuvas. Portanto, a gente grifa isoladas e assinala a alternativa E. Então, aí ficou A, D de dado e E de elefante, beleza? 4. Entre as frases do exercício anterior que não apresentam adjetivo, transcreva aquela em que a forma verbal, aí você vê, precisa de um complemento para ter sentido, ou seja, aquele caso do verbo transitivo, que realmente, se eu parar no verbo, a frase fica sem sentido. Então, ele pediu aqui, transcreva aquela forma verbal que precisa de um complemento para ter sentido. Então, vamos ver qual é? Os meninos perderam o guarda-chuva. Porque se eu falar assim, os meninos perderam, você vai me perguntar, o quê? O guarda-chuva, beleza? Então, depois do verbo, tudo que vem depois do verbo é chamado de objeto. Então, o objeto desse caso aqui é guarda-chuva, ou guarda-chuva. É um objeto do verbo perderam, beleza? B.
tem sentido completo, isto é, não precisa de complemento. Então, vamos ver? A tempestade ocorreu às 17 horas. Olha só, a expressão às 17 horas é adverbial de tempo e não completa o sentido do verbo, que é intransitivo. Tudo bem? O verbo ocorreu é um verbo intransitivo. É simplesmente dizer a tempestade ocorreu, ou seja, ela caiu. Só isso, a tempestade caiu. Você não vai me entender? Portanto, é um verbo intransitivo. Esse às 17 horas é só um complemento. Ele não muda o sentido do verbo, ele só está dizendo em que horário aconteceu. Certo, gente? Deu para entender? 5. Classifica as formas verbais destacadas a seguir, considerando a sua função. Então, vamos lá. Vocês se lembram que na apostila está dizendo o seguinte, o que é verbo de ligação, o que é um verbo transitivo e direto e um verbo transitivo indireto, certo? Vamos lembrar rapidamente, o verbo de ligação é aquele verbo de estado em que em seguida vem uma característica do sujeito. Vamos voltar aqui que eu mostro para vocês, olha. Olha aqui no exercício 3. A estação permanece chuvosa. O verbo permanece, gente, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de estado. Portanto, em seguida vem a palavra chuvosa, que está dando uma característica para a estação, não é isso? A estação chuvosa. Então, esse verbo permanece, por que ele é chamado de ligação? Porque ele está ligando uma característica do sujeito, que é o chuvosa, ao sujeito, à estação, tá? Ele está ligando essas duas partes da oração. Como não é um verbo de ação, é um verbo de estado, aí ele é chamado verbo de ligação, tá? Continuando. Era aqui que eu estava? Era. Então, o que é para classificar aqui, gente? Se é verbo de ligação, se é um verbo intransitivo, né? Aquele que não precisa de complemento. Se é um verbo transitivo, beleza? E a gente vai vendo aqui, então. Aquele homem anda preocupado. Aquele homem anda preocupado. Preocupado não é uma característica daquele homem? Portanto, esse anda aí não é o andar na rua, é dizer que ele está preocupado. Portanto, aqui é um verbo de ligação. E a de baixo, aquele homem anda depressa. Aqui sim é uma ação, anda depressa. Portanto, nesse caso, a palavra depressa não tem o mesmo sentido que o preocupado de cima, tá? Então, aquele homem anda, mas eu posso falar, não posso falar assim, ele anda, o homem anda. É uma frase que não tem necessidade de ter um complemento. Tudo bem que tem o depressa ali, mas ele é aquele que dá uma qualidade, né, uma expressão igual essa daqui de outra. Olha, eu vou voltar aqui de novo para mostrar para vocês. Olha lá, mesmo exercício 3, no B, está falando o seguinte, a tempestade ocorreu às 17 horas. Essa expressão às 17 horas é uma expressão adverbial, igual é aqui, olha. Aquele homem... Você não vai entender a tarefa. Desculpa, sua tarefa é um objeto. Lembra que tudo que completa o verbo transitivo chama objeto? Aqui não tem preposição, portanto, esse objeto é direto, beleza? C, Clarice está feliz, verbo de ligação, característica também. E outro, Clarice está em casa, aqui, verbo intransitivo, Clarice está. Eu posso parar aí, beleza? Intransitivo. D de dado, o homem da pasta preta ficou emocionado. Emocionado é uma característica, portanto, característica lá do homem, então é um verbo de ligação. O homem da pasta preta ficou em São Paulo. Aqui, olha, ficou em São Paulo é um verbo intransitivo. Beleza, pessoal? 6, da página 68. Analise os períodos a seguir e faça o que se pede. Grife os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Classifique o verbo intransitivo direto ou transitivo indireto, conforme o caso. Então, vamos lá. A, comprou um computador novo. Comprou, quem compra, compra alguma coisa, portanto, é um transitivo. Não tem preposição aqui, então é transitivo direto. B, as crianças precisam de atenção. Também é transitivo, mas esse de atenção tem a preposição ali, ó. Tá? A preposição já marca, então, que é um objeto indireto. Portanto, aqui é transitivo e indireto. C, os funcionários aceitaram o acordo. Os funcionários aceitaram o quê? Então, ele é transitivo. O acordo é um objeto que não tem preposição, portanto, objeto direto. Então, coloca lá, transitivo direto.
D. A chuva forte derrubou muitas árvores antigas. A chuva forte derrubou. Derrubou é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Muitas árvores antigas, olha, eu não tenho preposição aqui, portanto é um transitivo direto, tá bom? E. A prefeitura necessita de mais funcionários. Quem necessita, necessita de alguma coisa, portanto tem preposição aí, esse objeto é indireto, então você coloca lá, verbo transitivo indireto. F, não acredito em milagres. Quem acredita, acredita em alguma coisa, portanto, tem a preposição em. E esse objeto, então, ele é um objeto indireto, porque tem preposição. Vamos lá? Transitivo indireto. G, neste final de semana, assisti a um bom filme. Quem assiste, assiste a. Portanto, esse a é preposição. Esse verbo assistir é um verbo transitivo, que precisa de um objeto que tem preposição. Portanto, transitivo e indireto. Certo, povo? É isso. Continuando o exercício 7 da página 68. Os verbos das frases a seguir são transitivos diretos e indiretos. Transcreva o que se pede. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Recebi muitos elogios do professor. Olha, recebi é o verbo transitivo. Muitos elogios é o meu objeto direto. Por que é objeto direto? Porque não tem preposição. Agora, continua a frase. Do professor. Esse do é preposicionado, é o de mais o o. Portanto, tem uma preposição aqui. Então, esse objeto a gente chama de indireto. Então, coloca lá, objeto indireto do professor. Beleza? B, agradeci a professora os elogios. Os elogios é meu objeto direto, tá vendo lá? Agora, a professora tem a preposição do a com crase, que é o a da preposição mais o a do artigo. Portanto, esse a professora é o objeto indireto, porque tem a preposição ali. C, ela deu o dinheiro a um necessitado. Objeto direto, o dinheiro. Ela deu o quê? O dinheiro. Então, objeto indireto, direto, porque não tem preposição. Mas aí depois, olha, a um necessitado. Esse a é preposição, então coloca aí. A um necessitado é o meu objeto indireto, por causa da preposição a. D, emprestei meu livro para um colega. Emprestei, é verbo transitivo, precisa de complemento. Meu livro é o objeto direto, porque não tem preposição, para um colega. Esse para é preposição, pessoal. Portanto, esse pedacinho para um colega é meu objeto indireto. E, paguei a conta ao banco. A conta, paguei é o meu verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Quem paga, paga alguma coisa. Paguei o quê? A conta. Então, não tem preposição, objeto direto. Ao banco já é meu objeto indireto, porque tem o ao ali, que é o a mais o a da preposição mais o o do artigo. E aí, ao banco é meu objeto indireto, certo? Ih, faltou o F ali, né? Faltou, deixa eu voltar. Deixa eu abrir aqui a minha apostila, só para ver assim, o que está faltando, tá? E aí eu já falo para vocês a resposta, nem vi que tinha faltado esse pedacinho. Então, ó, tem aqui do outro lado? Deixa eu ver, não tem. Faltaram duas, olha só. F, não acredito... Uai, peraí que eu tô vendo o exercício certo? Não. Tá aqui embaixo, ó. O jogador perdoou ao adversário as ofensas. O que você vai colocar? O jogador perdoou é o verbo transitivo. Aos adversários, ó, tem o a mais o, a da preposição mais o do artigo. Então, esse aos adversários é meu objeto indireto, por causa da presença da preposição. E as ofensas é objeto direto, porque não tem preposição. Certo, gente? A gente tem que fatiar a frase mesmo, né? Uma parte que é objeto direto, outra que é objeto indireto, beleza? E é isso. Aí, gente, eu percebi uma coisa, a numeração da apostila tá errada. Do exercício 7, volta para o número 5, né? Mas vamos na sequência aí, tá bom? Olha lá. Nos períodos a seguir, há adjuntos adverbiais que não podem ser confundidos com os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Sublinhe os adjuntos adverbiais e classifique os verbos em verbo intransitivo, VI, TD, transitivo direto, TI, transitivo indireto, certo? Então, vamos ver aqui. A, ele brincou no pátio. Quem brinca, brinca em algum lugar.
No pátio, o no é o em mais o, certo? Então, tem uma preposição aí. Então, é verbo intransitivo, certo? Por causa que o objeto no pátio tem uma preposição. A B, você encontrou o seu amigo no estádio? Olha, no estádio, também. Você precisa lá colocar no estádio. Aqui tá errado, hein? Esse no estádio, gente, tá a resposta errada aqui do livro, agora que eu percebi. No estádio, tem a preposição no. O no é uma preposição, porque é o em mais o o. Portanto, aí, ó, é o verbo transitivo, claro, mas ele é transitivo indireto, beleza? C, almocei no shopping. Quem almoça, almoça em algum lugar, certo? Então, é um verbo intransitivo, porque tem o nodo de novo ali, é o em mais o o. D, gritei muito durante o jogo. Esse durante o jogo é um verbo intransitivo. Quem gritou, grita muito. Só que o durante, ele é preposição, tá? Então, portanto, ele é verbo intransitivo. E, Pedro brincou desde ontem com os avós. Tem o desde, que é preposição, tem o com, que é preposição. Portanto, isso aqui é um verbo intransitivo indireto, tá? F. Nossa, gente, desculpa. Agora que eu tô reparando. Eu tô falando bobagens aqui. Esquece, tá? Eu vou repetir todo o exercício número 5 e só vou fazer isso para não gravar todo o vídeo de novo, tá bom? Eu vou repetir essa parte aqui porque eu realmente tô confundindo aqui, eu tô falando bobagem. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. No exercício 5, você vai colocar seu verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? É isso que eu tô fazendo de errado, olha só. A, ele brincou no pátio. Ele brincou. Brincou é um verbo intransitivo, gente. No pátio é só um complemento. Portanto, aqui é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Na B de bola, você encontrou seu amigo no pátio. Encontrou é o verbo. E ele é um verbo transitivo, porque encontrou precisa de complemento. Portanto, é transitivo direto, porque o seu amigo não tem a preposição aqui, tá? C, almocei no shopping. Quem almoça, almoça em algum lugar, tudo bem. Só que se eu falar assim, eu almocei, você já vai me entender, portanto o verbo é intransitivo. D de dado, gritei muito durante o jogo. Se eu falar gritei, você já vai me entender. Esse é um verbo intransitivo. E, Pedro brincou desde ontem com os avós. Pedro brincou. Brincou é um verbo intransitivo. Ele brincou. Então, ele é um verbo intransitivo, você coloca VI. F, comprei o ingresso na internet. Bom, quem compra, compra alguma coisa. Comprei o ingresso. Comprei é um verbo transitivo, o ingresso é o meu objeto direto. Então, verbo transitivo direto, TD. G, pensei ontem em suas palavras, tá? Quem pensa, pensa em alguma coisa? Sim, mas se eu falar pensei, você já vai me entender. É um verbo transitivo, né? Que vai precisar de completar. Pensou o quê? Pensei ontem em suas palavras. Então, olha só. Em suas palavras, tem uma preposição em aí, não tem? Pensei em alguma coisa. Portanto, verbo transitivo indireto. H, assisti ao jogo na casa do meu pai. Ele assistiu. Quem assiste, assiste alguma coisa. Só que ao jogo aí tem uma preposição. A mais o O. Portanto, é um transitivo indireto, certo? Agora, ele não pediu para você sublinhar os adjuntos adverbiais? Adjunto adverbial, gente, é aquele adjunto que dá circunstância. Pode ser de tempo, pode ser de lugar, de modo. E aí, é por isso que ele pediu para grifar os adjuntos adverbiais, que não são objetos, tá? Então, ó, no pátio, por exemplo, é um adjunto adverbial, de lugar. No estádio, também, adjunto adverbial de lugar. No shopping, também um adjunto adverbial de lugar. Aqui, ó, muito nesse caso do D, é adjunto adverbial de modo. Desde ontem com os meus avós. Desde ontem, o adjunto adverbial de tempo. Então, grifa isso daí. Comprei o ingresso na internet. Na internet é de lugar, tá? Adjunto adverbial de lugar. Pensei ontem em suas palavras. Ontem, adjunto adverbial de tempo.
Assisti ao jogo na casa do meu pai. Adjunto adverbial de lugar. Certo? Vocês desculpem a confusão. É que realmente eu fiquei distraída aqui, acabei falando bobagem, mas agora está corrigido, beleza, gente? Continuando. Página 69. E encontrei meus amigos na academia. Olha, quem encontra, encontra alguém, portanto é um verbo transitivo. Meus amigos é um verbo, objeto direto, porque não tem preposição. E na academia é o adjunto adverbial de lugar. Então, grifa na academia. J, ontem eu dormi cedo. Ontem, gente, é adjunto adverbial de tempo. Cedo, adjunto adverbial de tempo. E eu dormi, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Então, VI. K, você anda muito devagar. Você anda. Eu não preciso completar. Então, é um verbo intransitivo, tá bom? A gente grifa muito devagar, que é um adjunto adverbial de modo. Tudo bem. Desculpa a confusão, tá? 6. Relacione as colunas conforme a classificação dos verbos destacados. A é verbo transitivo direto, B transitivo indireto, C transitivo direto e indireto, quando tem os dois objetos juntos, D verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, e E verbo de ligação. Lembra que eu falei do verbo de ligação? Aquele que liga uma característica ao seu sujeito. Vamos lá, então? A. Esses meninos precisam de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa, portanto, precisa é um verbo transitivo indireto, porque tem o de, que é o meu objeto indireto. B, as nascentes do rio estavam poluídas. Ó, estavam poluídas. Poluídas é uma característica das nascentes do rio. Portanto, estavam aqui é um verbo de ligação, tá? É a, E. C, gostamos muito de ciências. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Portanto, ó, gostamos muito de ciências. De é preposição. Portanto, aqui é a B, verbo transitivo indireto. D de dado, gente. A meninada brincava ao ar livre. A meninada brincava ao ar livre. A meninada brincava. Eu posso parar a frase aí. Portanto, esse verbo, ele é verbo intransitivo. Você coloca a letra D de dado. E, acredito em você, querido. Acredito, quem acredita, acredita em algo. Portanto, aqui ela é a B, que é o verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque tem a preposição em ali, tá? Beleza, gente? Página 69. Continuando, F. Os nativos cuidavam dos seus animais. Cuidavam é um verbo transitivo, então você coloca o B ali, tá? Porque tem o dos, que é o D mais O. Tem a preposição, né? D mais o. G. As folhas e as flores cresceram. No caso aqui, vamos voltar, é o D, verbo intransitivo. As folhas e flores cresceram. Não preciso completar mais nada. H, os animais procuravam abrigo. Quem procura, procura alguma coisa. Aqui não tem preposição, então é a, verbo transitivo direto. Meus irmãos gostam muito de bicho. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu olho o de ali, que é uma preposição, portanto, verbo transitivo e indireto, você coloca B. J, apareceram um dia os meus amigos de infância. Então, olha lá, apareceram um dia meus amigos de infância. Quem aparece, aparece, gente. Portanto, é um verbo intransitivo aqui, tá bom? E aí, olha, tem um lembrete aqui na apostila, porque essa frase, na verdade, ela está em ordem inversa. Então, você talvez colocando na ordem direta, vocês entendam melhor. Que ficaria o seguinte, olha. Os meus amigos de infância. Os meus amigos de infância, sujeito, apareceram um dia, certo? Ou um dia apareceram. Portanto, apareceram é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E aí, vamos lá. Página 69, 7. Os períodos a seguir, leia os períodos a seguir e classifique os verbos conforme a sua transitividade. Que a gente acabou de falar, verbo transitivo, intransitivo, direto ou indireto, essas coisas. A criança dormiu. Posso parar aí? Posso, verbo intransitivo. A criança dormiu um sono tranquilo. Dormiu um sono tranquilo, um sono tranquilo não é o complemento do verbo dormiu nesse caso, portanto é o verbo transitivo direto. A criança dormiu profundamente. O profundamente é só uma característica, então é verbo intransitivo. A criança dormiu sobre a carteira. A criança dormiu, verbo intransitivo, tá? A criança dormiu. Beleza, pessoal? Continuando.
Agora você vai me perguntar, mas por que um é transitivo e outro não é? Olha só, vamos pegar essas aqui, olha, essas frases do meio. Primeiro tem lá, a criança dormiu, certo? A criança, se eu falar simplesmente a criança dormiu, é um verbo intransitivo. Não preciso completar o sentido. Agora, a de baixo, a criança dormiu sobre a carteira. Tem um complemento, só que ele é um complemento que é um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Mesmo tendo esse complemento, ele não é chamado objeto, portanto, é um verbo intransitivo, tá? Agora lá, a criança dormiu um sono tranquilo, é um verbo transitivo direto. Ele está completando o sentido do verbo, né? Sem preposição. E a do meio é intransitivo, porque profundamente também é um adjunto adverbial e aí de modo. Deu para entender a diferença? Quando depois do verbo intransitivo tiver um adjunto adverbial de modo, ele é um intransitivo. Quando tiver um objeto direto, que não for, nesse caso aqui, um adjunto adverbial, aí ele é considerado objeto, tá bom? B, a chuva passou, verbo intransitivo. O diretor passou os olhos pela sala. Passou os olhos, verbo transitivo, tá? Não tem preposição, portanto é um objeto direto aí. Clara passou por aqui de manhã. Clara passou, verbo intransitivo. Por aqui de manhã é aquele adjunto adverbial que a gente falou agora. O carro amarelo, enfim, passou o caminhão. Passou o caminhão. Quem passa, passa algo ou alguém, nesse caso aí, verbo transitivo direto, tá? A máquina não passa pela porta. Verbo transitivo indireto, porque o pela porta é uma preposição, o por mais a, que dá o pela. Beleza, gente? E aí, apostila, página 69. C. Os filhos ficaram em casa. Os filhos ficaram, é um verbo intransitivo. Em casa é um adjunto adverbial de lugar, portanto é um verbo intransitivo aqui, tá? Os filhos ficaram tristes. Olha só, tristes nesse caso é uma característica dos filhos aqui. E aí o ficaram, nesse caso, é o verbo de ligação. Os filhos ficaram amuados no quarto. Os filhos ficaram amuados no quarto também é uma característica dos filhos, portanto aqui também é outro verbo de ligação. Certo, gente? É um pouquinho chatinho, mas não é difícil, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. 8. Classifica a forma verbal destacada conforme a legenda a seguir e sublinha o complemento verbal quando houver. Então, nós temos intransitivo VI, transitivo direto VTD, transitivo indireto VTI, transitivo direto e indireto VTDI. Vamos lá. Pagou a conta a costureira. Olha que nós temos os dois objetos aqui. Pagou a conta, objeto direto. A costureira, esse a craseado tem preposição, portanto é objeto indireto. Então aqui tem verbo transitivo direto e indireto, VTDI. B, durante a tempestade os trovões ecoaram. Trovões ecoaram, é um verbo intransitivo, então é o VI aí. C, choveu torrencialmente. Tudo bem que tem o complemento do torrencialmente, é o modo que choveu. Choveu é um verbo intransitivo, então VI. D, a tempestade trouxe ventos fortes. Então, ó, quem traz alguma coisa, ventos fortes é o objeto do verbo trouxe, mas não tem preposição. Portanto, VTD, verbo transitivo direto. E, li um livro muito bom. Quem lê, lê alguma coisa. Um livro é o complemento sem preposição, portanto, é um verbo transitivo direto. F, a minha tia tricotou uma linda blusa. Então, quem tricota, tricota alguma coisa. Uma linda blusa é o objeto do verbo tricotou, não tem preposição, verbo transitivo direto. G, os alunos pequenos ficam no parquinho da escola. Olha só, os alunos pequenos ficam. Ficam aqui é um verbo intransitivo. No parquinho da escola é um adjunto adverbial de lugar, portanto, ele não precisa desse complemento, é um verbo intransitivo, tá? VI. H, o menino correu pela casa. Simplesmente o menino correu, tá tudo certo, tá? E pela casa, para a casa, também é um adjunto adverbial de lugar. Portanto, esse verbo é um verbo intransitivo. Então, VI. E a escola ensina conteúdos aos alunos. Então, ela ensina conteúdos, só conteúdos, é um objeto direto, porque não precisa de preposição, só que em seguida tem aos alunos, é um objeto que precisa da preposição aos, a, porque é o a mais o aí no caso. Aqui, então, tem os dois objetos, então fica VTDI, verbo transitivo direto e indireto. J, ela discutia com o vizinho. Quem discute com alguém, portanto, precisa da preposição com, verbo transitivo indireto.
K, obedeça aos seus pais. Quem obedece? Obedece a alguém. Portanto, tem a preposição. Objeto direto, indireto. Então, verbo transitivo e indireto. Ufa! Vamos continuando, então, apostila 70, página 70. 9. Escreva 2 frases com o verbo a seguir. Na primeira, ele deve ser um verbo de ligação e na segunda, um verbo intransitivo seguido de uma expressão adverbial. A gente viu várias na correção anterior. Vamos tentar aí. Tudo bem, gente, que são expressões, são frases que vocês têm que criar, mas tem algumas possibilidades. Eu vou dar só uma aqui de cada. Eu não, né? Apostila. Seguinte, estar. Primeira, eu estou alegre, certo? E a segunda tem que ser uma que é um verbo de ligação e outra é um verbo intransitivo. Eu estou alegre. Aqui é verbo de ligação. Eu estou na escola. Verbo intransitivo com uma expressão adverbial de lugar, que é na escola, tá? B, andar. A primeira com verbo de ligação. Eu ando atarefado. E depois a segunda, eu ando muito. Muito é um adjunto adverbial de modo, portanto, eu ando, verbo intransitivo. Ficar. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Nervoso é um verbo uma característica, portanto, verbo de ligação, fiquei. 2, que é a segunda sugestão, eu fiquei em casa. Em casa é um adjunto adverbial de lugar, portanto, esse eu fiquei é um verbo intransitivo, beleza? D de dado, permanecer. Primeira sugestão, eu permaneço otimista. Otimista é uma característica do eu ali no caso, e permanecer, então, é um verbo de ligação, tá? Deixa eu só mudar aqui a página da apostila para acompanhar com vocês, porque eu acho que aqui faltou uma perninha. A segunda sugestão, né? Faltou. A segunda sugestão, gente, é o seguinte, eu permaneço em Alagoas. Em Alagoas é um adjunto adverbial de lugar, portanto, eu permaneço, verbo intransitivo. Certo, pessoal? Não é tão complicado não, tá? Agora aqui, 10 da página 70. Escreva uma frase com o verbo comunicar em que ele seja transitivo direto e indireto. Você precisa dos 2 complementos. E tem uma sugestão aqui. O que são um objeto direto, que seja sem preposição, e um objeto indireto que tenha preposição. Então, pode ser assim, uma possibilidade, tá? Comuniquei o acontecimento, não tem preposição, portanto, é objeto direto, ao professor. Ao é preposicionado, a mais o o, que é o a da preposição, mais o o do artigo. Portanto, aqui é um objeto indireto. É só uma sugestão, vocês têm que seguir nessa linha aí para fazer direitinho, tá? Vamos corrigir aqui do caderno de atividades. Essa que também não é muita coisa, vamos lá. Aqui na página 33 da apostila, tem uma tabelinha, né, umas etiquetinhas com o nome dos verbos. 33, não, desculpa, gente, na página 34. Tem umas tarjinhas com as frases, e do lado esquerdo e do lado direito, a classificação dela. Então, você tinha que ligar uma na outra, tá? Então, eu coloquei aqui o resuminho, ó. O velho papagaio da vizinha morreu. Morreu é o verbo intransitivo, veio. Minha irmã é linda. Linda é característica da irmã, verbo de ligação. O né? Meu pai deu flores à minha mãe. Meu pai deu flores, objeto direto. A minha mãe, objeto indireto, porque tem a preposição ali no a craseado. Portanto, verbo transitivo, direto e indireto. O gato quebrou o vaso. O gato quebrou o vaso. O vaso é o objeto do verbo quebrou, mas não tem preposição. Portanto, verbo transitivo, direto. Eu coloquei aqui resuminho e lá vocês vão ter que ligar, tá bom? O rádio está ligado. Ligado é uma característica do rádio, portanto, aqui é verbo de ligação. Página 34. Classifique os verbos a seguir em transitivos ou intransitivos. Os cidadãos reivindicam os seus direitos. Intransitivo, reivindicam. Eu posso só falar reivindicam, tá? Verbo intransitivo. B. Nossos amigos chegaram bem tarde à festa. Eu deixei em azul, né? Mas é preto aqui, tá? A resposta é só o trans, que é transitivo. Nossos amigos chegaram bem tarde à festa ontem, tá? Quem chega a algum lugar, chegaram à festa, portanto é um verbo transitivo. Os alunos mostraram o caderno ao professor. Aqui, olha, é um verbo transitivo, porque quem mostra algo ou alguém, precisa de complemento então, verbo transitivo.
D de dado, ele vive chorando pelos cantos. Ele vive chorando, eu posso parar a frase aí, portanto o verbo é intransitivo. Beleza? 3. O mesmo verbo, dependendo do contexto, pode ter transitividade diferente. Sabendo disso, escreva o sentido e a classificação dos verbos destacados a seguir. A gente viu no exercício anterior. O mesmo verbo pode ser verbo de ligação, pode ser verbo transitivo, a gente depende, né? Então vamos ver aqui, depende do sentido, do contexto. A. O público ficou cansado de tanta besteira na televisão. Não ficou cansado é o mesmo sentido de estar cansado, de sentir-se cansado, certo? Qual que é a classificação, então? O público ficou cansado é verbo de ligação, né? Porque é um verbo de estado. Eles ficaram na sala de estar aguardando a chegada da garota. Quem é o sentido de ficar aqui? De permanecer. Então, tem uma ação envolvida ali, não tem? Portanto, aqui é um verbo intransitivo. Eles ficaram. Não é que nem em cima que é um verbo de estado. Aqui é um verbo de ação. Verbo intransitivo, beleza? Porque eles ficaram, não precisa de complemento. C. Maria ficava insegura cada vez que o chefe aparecia. Maria ficava insegura. Qual é o sentido desse ficava? Ela tornar-se, ela sentia-se insegura. E a classificação aqui é um verbo de ligação. Maria ficava como? Insegura, característica da Maria. Beleza? É isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham feito as atividades de novo, que não tenham tido muitas dificuldades, mas se tiverem, por favor, me comuniquem para a gente tentar sanar essas dúvidas, tá? Então, coloquei de novo aqui uns dizeres a respeito dessas nossas aulas à distância. Dicas para um bom aproveitamento das aulas à distância. Assistam às videoaulas, façam as atividades correspondentes, tem que fazer, pessoal, tem que assistir e tem que fazer. Anotem as dúvidas, caso tenham, e participe da videoconferência. Gente, tem gente que não está participando. Vamos agilizar esse negócio. Olha, são 40 minutos só de cada professor. Não é muita coisa. Eu acho que dá para vocês aguentarem um pouquinho a gente, não dá? Então, por favor, tá? A gente está esperando vocês lá. Tira as dúvidas sempre que possível. Se não for na videoconferência, você me manda uma mensagem, tá bom? E outra coisa, gente, conta comigo, porque a gente está junto nessa batalha. Estamos aprendendo juntos, vocês vão estudar à distância e a gente vai fazer as aulas à distância. Pensa que é fácil? Não é, não. Tá legal, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui mais uma vez e me deixo o meu abraço para vocês, tá bom? Tchau, gente.